Paz seja convosco. Que bom poder cumprimentar você em mais um dia, desejoso de que as ricas bênçãos dos céus estejam recaindo sobre você e a sua família. Está começando o programa Encontro com a Vida. E o desejo nosso é que você tenha todos os dias um verdadeiro encontro com Jesus. Ao longo dessas semanas, estamos aprendendo sobre as parábolas de Jesus. Cada dia uma parábola. Hoje vamos aprender sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Uma parábola contada por Jesus, repleta de lições espirituais para nós que estamos hoje desejosos de também trabalhar na vinha do Senhor, de fazer a obra dele. Bom, mas daqui a pouquinho a gente vai estudar esse tema e você já pode ir se preparando. Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui o Dr. Irazê Cleiton Metzger. Ele que é ginecologista e obstetra, uma vida inteira dedicada à medicina esportiva, com atuações junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, à Federação Catarinense de Ciclismo, também trabalhou junto a equipes de judôs e olha, ele tem uma experiência muito larga. Está falando para nós essa semana sobre os benefícios da atividade física. Na segunda-feira, ele disse que a atividade física pode reduzir as incidências de doenças coronarianas. Ontem ele falou sobre como que a pressão alta pode ser melhorada pela prática da atividade física. E hoje ele vai falar um pouquinho para nós sobre como que a atividade física pode prevenir ou até ajudar a pessoas obesas. Doutor Irazê, seja muito bem-vindo e obrigado por sua ajuda no nosso programa, viu? Obrigado pelo convite. E aí, sobre os obesos, quem não quer ficar obeso ou quem está já obeso, então a atividade física pode interferir diretamente nisso. É fundamental, né? O indivíduo quer perder peso, o que ele faz? Ele tem que gastar aquilo que ele tem de reserva, de gordura principalmente, que é o que é prejudicial, e ele precisa o quê? Fazer com que o seu metabolismo fique mais acelerado com atividade física, que é a maneira natural de acelerar o metabolismo. A fisiologia do esporte é importante porque trabalho muscular, sejam músculos lisos, músculos estriados, né? Esses músculos todos vão sofrer uma hipertrofia, eles vão aumentar de volume. Consumindo a massa gorda, a gordura que nós temos no organismo, em relação à quantidade de energia consumida nos alimentos. Indivíduos que comem muito acabam acumulando gordura. Aquilo que não é usado é guardado como reserva. Nosso organismo é uma máquina perfeita e ele tem essa obrigação de guardar uma reserva para uns dias maus. O dia em que o indivíduo não possa comer durante muitos dias, o tempo em que ele não possa comer durante muitos dias, ele vai ter uma reserva. Um jejum forçado, o indivíduo é sequestrado e fica lá no mocó, recebendo pão e água. Ele vai ter uma reserva de gordura. Pão e água não é alimento suficiente para ninguém, mas é um alimento que te mantém vivo. E aí o indivíduo precisa ter uma reserva para que todo o seu organismo funcione direitinho. E da onde sai? Das gorduras que estão acumuladas. Então, geralmente as pessoas se tornam obesas porque não queimam a quantidade de gorduras que ingerem. A quantidade de calorias que ingerem, né? De calorias. Se transformam depois principalmente a reserva de gordura. Então as calorias diárias, o alimento consumido, tem que ser numa quantidade suficiente para que se consuma todo durante as 24 horas. Senão vai haver acúmulo. E a pessoa que já está obesa? A pessoa que está obesa vai fazer atividade física, regular a sua ingesta de alimentos, aquilo que ela come, para que ela coma alimentos saudáveis, menos gordura, menos açúcares, e aí açúcares entra os sucos artificiais industrializados, os refrigerantes principalmente,
E bebidas alcoólicas são calóricas ao extremo e não tem nenhum nutriente. Só prejudica. Só prejudicam. Então veja, o indivíduo tem que consumir uma quantidade de alimento que ele vai gastar para a sua manutenção diária. O que ele comer a mais vai ser depositado e ele vai ganhando peso com o passar dos meses, dos anos e das décadas, até o momento em que o organismo dele já não trabalha mais direito por conta do excesso de peso. Dores na sola dos pés, porque o peso é excessivo e o pé suporta dor no joelho, dor no quadril, dor lombar. E o indivíduo começa a ter uma vida que não é a ideal, com muitos problemas de saúde. E a obesidade hoje praticamente mata muito mais do que outras doenças. Que coisa, hein? A obesidade é perfeitamente controlável com atividade física, principalmente porque a atividade física vai eliminar a massa gorda e deixar a massa muscular mais gordinha, mais forte, hipertrofiada, né? E gorda. Olha aí. Então, a obesidade, para tratamento, atividade física, para prevenção, também atividade física. Atividade física que não precisa ser intensa, ou mesmo uma academia, caminhadas. Eu vejo pessoas que eram gordas, caminhando, e que hoje eu encontro estão magrinhas. Ou pelo menos estão bem melhores de perfil do que eram. Então, isso é consequência da atividade física e de um controle na alimentação. Menos gordura, menos açúcar, basicamente. E usar alimentos, verduras, bem diversificado. Frutas, legumes, verduras, né? Grãos integrais. E isso tudo numa quantidade moderada. Olha aí, quantos conselhos especiais para nós essa manhã. Vamos nos mexer pela vida, né? Esse é o lema, mexa-se pela vida. E vamos evitar a diabetes, a obesidade melhor. E para você que é obeso, o exercício vai te ajudar. Eu mencionei aqui diabetes porque esse é o tema de amanhã. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre diabetes aqui no programa. Doutor Irazê, obrigado por hoje. Amanhã o senhor volta então. E agora vamos para o momento da oração intercessora com os nossos pastores. Bom dia, pastor Arilton, bom dia para você que está aqui conosco no Encontro com a Vida. Chegamos à quarta-feira, ao meio da semana já, né? E é muito bom estarmos juntos participando desse momento de oração. Hoje eu quero também fazer um convite muito especial para você que tem participado conosco aqui no programa, para você procurar uma igreja adventista do sétimo dia, a mais próxima da sua casa. Você vai entrar aí no encontreumaigreja.com.br, está aí na tela para facilitar para você, e você vai encontrar a igreja adventista mais próxima de você. E aqui eu faço esse convite para você estar conosco nesta igreja próxima à sua casa, louvando a Deus, lendo a palavra e também o buscando em oração. E falando em oração, você pode também estar enviando para nós o seu pedido. E nós temos a alegria de ler cada um deles e também estar orando por eles. Faça como fez a Fátima. Ela manda aqui uma mensagem dizendo que agradece a Deus porque ela encontrou aqui o encontro com a vida e ela pede oração também por ela e pelos seus filhos e netos. Querida Fátima, que Deus abençoe você, que bom que você encontrou aqui, né, o encontro com a vida, teve esse encontro, e nós vamos orar aí por você, pelos seus filhos, pelos seus netos também. Vem aqui também o pedido da Iva, que diz assim, ó, bom dia e a paz seja convosco, irmãos. Deus abençoe a todos e cuide de todos os males desse mundo, né? Então, olha, muito obrigado por enviar o seu pedido. Nós vamos com certeza orar e que Deus realmente, né, nos livre de todo o mal desse mundo, como diz a oração do Senhor. E também a Bernadette pede oração por ela e pede também pela amiga dela que está com depressão profunda. Ela clama para que Jesus faça um milagre. Bernadette, vamos ficar em oração pela sua amiga e desde já também, além da oração, se for possível, né, que ela possa buscar também um tratamento a fim de que ela possa se livrar da depressão. Cremos que Deus pode ajudá-la e ela pode sair dessa. E também o Argel, ele manda um pedido muito especial dizendo que Deus me ajude sempre a perdoar aos outros.
realmente a tarefa de perdoar não é uma tarefa humana, é uma tarefa divina, né? Só Deus pode realmente transformar o nosso coração para que a gente ofereça o perdão ao nosso semelhante. Excelente pedido, viu, Argel? Que Deus abençoe. Vamos orar por você e que em Cristo você consiga estar perdoando, né, as pessoas que de alguma forma possam estar ferindo você. E nessa quarta-feira, talvez você esteja se sentindo sozinho, talvez você esteja se sentindo desamparado. E eu quero ler um salmo que está aqui no número 33, o versículo 13 até o 15. Veja que promessa maravilhosa. Diz assim: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus está nos observando. Deus, Ele conhece a nossa história. Deus, Ele sabe onde você mora. Deus sabe como você está nesse momento, como que está o seu coração, como que está a sua mente, se você está em paz, se está angustiado. Ele está observando. Ele conhece tudo sobre a nossa vida. E é maravilhoso saber que temos um Deus assim, que está nos contemplando, que está nos cuidando, que nos conhece. E é nas mãos desse Deus que eu quero convidar você agora para entregarmos a nossa vida e nesse dia termos a certeza de que estamos ao lado dele. Convido você que pode agora para orar comigo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te louvamos pela vida, te louvamos pela saúde, te louvamos pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Queremos agora entregar em Tuas mãos, Pai, todos os pedidos que mencionamos aqui e aqueles que não foram mencionados, mas que foram enviados aqui para nós. Também entrego em Tuas mãos a vida desta pessoa que está orando comigo agora. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor observa dos altos céus todos os Seus filhos aqui nessa terra. Pai querido, que o Teu olhar não se afaste nunca desse Teu filho, dessa Tua filha que está orando comigo agora. Que o Teu olhar não se afaste de nós e que tenhamos a certeza de que temos um Deus do nosso lado, um Deus que não nos deixa sozinhos, um Deus que conhece a nossa história, um Deus que quer nos ver felizes, um Deus que nos prometeu a paz e a vida eterna. Pai querido, que no dia de hoje tenhamos essa certeza de que o Senhor está ao nosso lado e de que estamos também ao lado do Senhor. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias estamos estudando sobre uma parábola contada por Jesus. E hoje vamos aprender sobre mais uma. Mas antes, eu tenho um convite todo especial a te fazer. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou estudando esse curso aqui, Ensinos de Jesus, na nossa Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. Então você que é da região da Grande Florianópolis, que tem acesso mais fácil, você é o meu convidado para estar na nossa igreja. Todos os domingos, 8 da noite, eu estou lá estudando esse curso, Ensinos de Jesus. E se você quiser fazer parte desse estudo presencial comigo, é muito simples. Basta você acessar agora o nosso site, ensinosdejesus.tv, e então fazer a sua inscrição, tá bem? Se você não conseguir fazer por algum motivo, faça na hora, na recepção do nosso evento. Todos os domingos, 8 da noite, vamos estudar um tema desse curso aqui, Ensinos de Jesus. E você é o meu convidado. A nossa igreja fica na rua Joaquim Vaz, 1506, bairro Praia Comprida. É na Beira-Mar, São José, ao lado da Renault Nissan. Temos um amplo estacionamento para receber você e a sua família e será uma alegria. Próximo domingo, 8 da noite, eu vou estar lá e quero receber você. Quero conhecê-lo. A gente pode conversar um pouquinho também depois do culto, depois da adoração.
e a gente está ali para ajudar você a conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida. Domingo que vem, 8 da noite, espero você lá na nossa igreja da Beira-Mar São José. Pegou a sua Bíblia aí? Vamos juntos agora para mais uma parábola. Hoje vamos estudar a parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus capítulo 20. A minha Bíblia já está aqui, prontinha para estudarmos esse texto. Pegue a sua, mas antes de começarmos a leitura, nós queremos orar, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que faremos agora. Ora comigo? Amado Pai, muito obrigado por termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos faça compreender as verdades que essa parábola nos ensina. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento e que nós recebamos a luz do céu que ilumina nossa vida e nos fortalece em nossa caminhada rumo ao céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom ter a sua companhia em mais um estudo. Vamos então para Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Que parábola interessante contada por Jesus. Ele falou a respeito de um homem que era proprietário de uma vinha e ele foi buscar trabalhadores para ajudar no seu vinhedo. Interessante que nos dias de Cristo, a jornada de trabalho começava bem cedo, ao nascer do sol, e ela durava até o sol se pôr. E era costume naquele tempo de você pagar diariamente o salário do trabalhador. A moeda mencionada na parábola é 1 denário. Esta moeda, 1 denário, é uma moeda conhecida nos dias de Cristo como pagamento por 1 dia de trabalho. Assim, logo pela manhã, esse proprietário da vinha contratou algumas pessoas e eles foram trabalhar. E foi ajustado que eles trabalhassem um dia inteiro por 1 denário. 1 denário era o que normalmente se pagava por 1 dia de trabalho de um trabalhador comum. Depois ele começa a chamar outras pessoas que estavam na praça.
Todas as vezes que eu leio essa parábola, eu me lembro hoje dos chapa. Você já percebeu várias pessoas que trabalham como chapistas? Eles estão ali em algum ponto, geralmente nas entradas da cidade, e eles ficam esperando até que alguém os contrate, geralmente para conduzir até algum local de mais difícil acesso. Eles não estão trabalhando, mas estão num ambiente onde ele pode ser contratado. Isso é muito comum de ser visto na entrada das nossas cidades. Nos dias de Cristo, havia ali as praças onde os trabalhadores se assentavam, esperando também por serem contratados para fazerem qualquer tipo de trabalho. E esse senhor da vinha, depois de contratar alguns, ele passa na praça e percebe que ali estavam também alguns homens desocupados. E ele então precisava de mais trabalhadores na sua vinha e ele contrata estes para que também possam ir para a sua vinha. Isso se repetiu em vários horários do dia e as pessoas foram contratadas então para trabalharem ali com esse senhor. Bom, quando nós olhamos aqui o Senhor, ele começa a contratar pela manhã e aqui a Bíblia começa a mencionar que ele vai atrás de outros grupos que aceitam também o trabalho na vinha desse proprietário. Olhando aqui para o texto, a gente descobre que este homem pelo menos convidou 4 grupos de pessoas. Um grupo na 3ª hora, um grupo na 6ª hora, um grupo na 9ª hora e outro grupo na 10ª hora, para que todos eles viessem trabalhar na vinha. Essas expressões de hora da Bíblia são diferentes das nossas horas. Há uma diferença de pelo menos 6 horas de fuso horário. Então, quando nós lemos na Bíblia 3ª hora, você tem que somar mais 6 horas. Então, esse grupo da 3ª hora significa que eles foram chamados às 9 da manhã. O grupo da 6ª hora foi chamado ao meio-dia. O grupo da 9ª hora, você coloca 9 mais 6, 15, foi chamado às 3 da tarde. Esse grupo da hora 1/10 ou às 11 horas foi chamado também para trabalhar. E se você pega 11 e soma mais 6, são 17. 17 horas, 5 da tarde. Eles também foram chamados para trabalhar às 5 da tarde. Suponhamos que às 6 da tarde acontecesse o pôr do sol, o que normalmente acontece em várias regiões do planeta. Então, estes trabalhadores da hora 1/10 trabalharam apenas 1 hora. Aqueles que foram chamados às 3 trabalharam 3 horas. Quem foi chamado meio-dia trabalhou 6 horas e quem foi chamado às 9 da manhã trabalhou 9 horas. E você ainda tem aqueles que foram chamados logo cedo. Assim você teve vários trabalhadores que trabalharam ao longo de todo o dia, de acordo com a solicitação do proprietário, do dono deste campo de vinha. Aqui está a exemplo a moeda de 1 denário que eles usavam nos tempos da Bíblia e era o dinheiro pago por um trabalhador comum ao longo de um dia. Quando chegamos então no final do dia, depois de feita ali a colheita, o trabalho do dia, então o dono da vinha mandou que um encarregado dele fizesse então o acerto, pagasse o salário desses trabalhadores. E Jesus disse que na parábola esse acerto começou a ser feito a partir dos que haviam chegado por último. Então, os primeiros a serem chamados foram aqueles da hora 1/10 e que haviam trabalhado apenas 1 hora. E aí, esse administrador deu para esses que trabalharam 1 hora 1 denário. Depois ele foi chamando os outros e foi pagando todos eles. E aqueles que vieram trabalhar às 3 da tarde também receberam 1 denário. Os que vieram meio-dia também receberam 1 denário. Os que vieram às 9 da manhã também receberam 1 denário. Acontece que na parábola Jesus disse que aqueles que haviam trabalhado o dia inteiro achavam que receberiam mais, porque aqueles que chegaram no finalzinho do dia e só trabalharam 1 hora, ganharam 1 denário, ganharam o salário do dia inteiro. Então eles pensaram, bom, se nós suportamos o calor do dia, trabalhamos o dia inteiro, certamente seremos melhores recompensados.
mas quando eles foram receber, eles também ganharam um denário. Então estes agora começam a reclamar com aquele homem que os contratou, se sentiram injustiçados. Bom, olhando para essa história, eu também acho que foi uma certa injustiça, não? Você concorda que alguém que trabalhou o dia inteiro mereceria mais do que aquele que trabalhou 1 hora só? Sim, aparentemente foi uma causa injusta. Mas é aqui que está o ponto. Jesus usava de cenas cotidianas para dar ilustrações de como é o reino dos céus. E nessa parábola ele queria contar a respeito de como que nós devemos trabalhar na obra do Senhor, fazer o nosso trabalho para Deus. E é importante tocarmos nesse ponto, porque muitas pessoas acham que quem trabalha para o Senhor são apenas as pessoas assalariadas, como nós, pastores. Quem sabe outros que não são assalariados, mas como os anciãos, presbíteros, diáconos, que estão ali ativamente envolvidos no trabalho da igreja, pregando, visitando, administrando, cuidando, zelando. Mas você sabe que o trabalho para Deus deve envolver todas as pessoas. Todo aquele que aceitou em sua vida o senhorio de Cristo deve trabalhar para Ele. E para trabalharmos para Ele, Deus nos deu dons e talentos. Então Deus espera que todos nós trabalhemos na sua obra, na sua vinha, usando os dons e talentos que Ele nos confiou. Jesus contou essa história para ilustrar como que Deus se relaciona com aqueles que trabalham para Ele. E finalmente, depois que esse homem começou a reclamar, porque todos estavam recebendo o pagamento e ele finalmente recebeu a mesma coisa, ele disse: não é injusto o que o senhor está fazendo, porque alguns trabalharam apenas 3 horas, outros 1 hora, e nós suportamos o calor, a fadiga do dia todo para receber a mesma coisa? Então vem a explicação desse dono da vinha, e ele diz assim: o que é que eu acertei com vocês? Nós não combinamos que eu pagaria 1 denário pelo trabalho do dia? Eu estou sendo injusto com você? Não, injusto ele não está sendo. Bom, se eu paguei a você o que eu combinei, eu não estou sendo injusto com você. Agora, se eu quero ser generoso para com aqueles que trabalharam menos, por que você está me criticando? Acaso não sou eu dono do meu dinheiro? Eu não posso usá-lo da forma como eu quero? Você então quer me ensinar a administrar o que é meu? Qual é a lição principal que esta parábola quer nos ensinar? Diferente da mentalidade judaica, que pregava um tipo de serviço a Cristo como se fosse um tempo de casa, onde aqueles que mais serviam, mais trabalhavam, teriam mais privilégios, Jesus veio mostrar que o que verdadeiramente importa não é o tempo que nós servimos a Deus, mas é a forma, a disposição, o espírito com o que servimos ao Senhor. É isso que importa. Deus não está preocupado se uma pessoa vai servi-lo muito tempo. Deus está preocupado com o tipo de serviço que será prestado. Eu posso servir a Deus por anos e anos, mas ser incompetente naquilo que eu faço. Ser improdutivo naquilo que eu apresento ao Senhor. Qual é o espírito que me move a servi-lo? Esta é a pergunta. Olhando para esta parábola, a gente entende que o Senhor não foi injusto, porque o que ele estava levando em conta era a disposição que havia nestas pessoas para o trabalho. A disposição. Olhando para o texto, a gente percebe algumas lições bem interessantes. Aqui no final da parábola, olha que interessante no versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Disse aquele proprietário. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Porque eu estou sendo generoso, você está me criticando? Os teus olhos são maus porque eu sou bom? Qual é a disposição que você tem para fazer o trabalho do Senhor?
como você trabalha para Deus. Pode ser que alguns que são até assalariados façam um mau trabalho, enquanto que outros que são voluntários fazem um trabalho com muito mais dignidade. Esse relacionamento para com o proprietário da vinha é o que vai determinar a nossa relação com Deus. Ou a nossa relação com Deus, ela mostra o tipo de trabalho que nós prestamos, o tipo de serviço que prestamos ao Senhor. Todos nós temos um ministério a cumprir perante o Senhor. Você já ouviu a expressão, né? Leigos e cleros? Já ouviu essa expressão? Você sabe que essa expressão leigos e cleros, ela foi criada e ela é uma tragédia para a igreja cristã. Tragédia porque como que quis criar dois tipos de categorias daqueles que servem ao Senhor. O clero que sabe um pouco mais e os leigos que não sabem nada. Até se ensinou que os leigos eram dependentes do clero para ter acesso a Deus. Isso é uma tragédia para o mundo cristão. No reino de Deus, todos nós somos servos. Não existe essa história de que o clero é mais importante ou tenha mais habilidade do que os leigos. Até essa expressão leiga, ela se tornou pejorativa, né? Você é leigo no assunto, como que você não sabe nada do assunto. Não. O que Pedro ensina, contrariando esse ensino de essa separação de cleros e leigos, é que todos nós somos sacerdotes para Deus. Todos nós temos um ministério a ser desenvolvido. Pedro diz, né? Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo santo, adquirido como propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciares aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto do apóstolo Pedro e outros embasam a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos nós crentes temos acesso direto ao Pai e temos um ministério a desempenhar por Ele. Esta é a doutrina que deve prevalecer em nossas igrejas, o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós temos uma missão e se você serve o Senhor Jesus e não está desenvolvendo um ministério, você está no caminho errado. Todo aquele que serve Jesus tem que desenvolver um ministério, tem que trabalhar para Ele. Pastor, trabalhar onde? Na área para a qual Ele capacitou você, porque todos receberam dons e talentos. Agora, mesmo recebendo dons e talentos, tem que haver uma disposição em nosso coração de servir ao Senhor, de fazer por Ele o nosso melhor. Eu me lembro muito bem que assim que eu me converti a Cristo, lá com os meus 13 anos de idade, na igrejinha onde eu frequentava, lá no bairro Mucuri, em Cariacica, no Espírito Santo, eles me elegeram como um diácono da igreja. Bem novinho, 13, 14 anos. Mas eu tinha a maior alegria de ser um diácono na igreja. E eles me deram a chave da igreja. E todos os dias de culto, eu ia sempre cedo para a igreja, eu gostava de abrir a igreja, de ligar as luzes, e eu ali pegava uma franela e eu começava banco por banco, limpando o pó, tirando a poeira dos bancos, para que quando o primeiro adorador chegasse, a casa de Deus já estivesse prontinha para receber os adoradores. Eu me lembro muito bem desse tempo. Com que alegria eu não limpava todos os bancos da igreja, abria janelas, preparava tudo para receber os adoradores. Era um trabalho voluntário de um garoto de 13, 14 anos. Eu fazia isso com todo carinho, com todo amor, porque eu aprendi na minha igreja que nós devemos servir ao Senhor da forma como nós podemos. E agora, como pastor, eu pude me relacionar na minha vida de pastor com vários diáconos, com vários anciãos, pessoas que não ganham um só centavo, mas fazem o seu melhor de todo o coração para Deus. Eles trabalham para o Senhor, trabalham o dia inteiro, às vezes, em suas atividades, em seus trabalhos, e ainda tiram tempo à noite para dar estudos bíblicos, para visitar o rebanho, para as reuniões da igreja, para os cultos de adoração. E talvez hoje eu esteja falando para você que é um diácono, uma diaconisa, um ancião, um presbítero da igreja,
um voluntário, alguém que serve ao Senhor de todo o coração, você não ganha por isso. Eu quero dar para você os parabéns. E quero desejar que as ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a sua vida, porque é essa disposição que Deus espera ver em todos nós, disposição para o serviço. O salário não importa, ele sempre será justo, ele vai dar no tempo certo o que cada um precisa receber. É assim que Deus trabalha. Não é por tempo de casa. Não importa se alguém trabalhou mais ou menos do que nós. O importante é a disposição que deve haver em nosso coração para fazermos sempre o melhor para Deus. E sabe, quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Então Deus vai nos dando oportunidades. E se nós abraçamos essas oportunidades com toda a humildade, com toda a dedicação, fazemos sempre o nosso melhor, Ele vai nos dando mais e mais oportunidades. Então Deus espera que você cresça no seu trabalho, no seu ministério. Deus espera que você faça sempre mais para a honra e glória dEle. É isso que Jesus quer ensinar nessa parábola. Deus um dia vai fazer esse ajuste de contas. Deus será justo, não vai desamparar ninguém. Agora não compara o teu ministério com outros. Compara o teu serviço com aquilo que Cristo fez por você. Porque quando nós trabalhamos como uma expressão da nossa gratidão a Deus, nunca faremos o suficiente, porque tudo Ele fez por nós. Que bom, né? Que nós temos o privilégio de trabalharmos para Deus. Não importa quanto tempo você trabalhou ou ainda vai trabalhar, faça sempre o seu melhor. Entregue-se de todo o coração à obra do Senhor. Use seus dons e talentos para fazer avançar o reino de Deus. É isso que Ele espera de todos nós. E um dia nós receberemos das suas mãos uma coroa imarcessível de glória. Vamos orar por isso hoje? Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de trabalharmos na Tua vinha. Alguns foram chamados bem cedo, outros mais tarde. Mas obrigado pela segurança que nós temos que o Senhor nunca será injusto com aqueles que o servem. Por isso nós te louvamos hoje e suplicamos que nos dê sempre um coração humilde e disposto a fazer sempre o nosso melhor para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.